O ciúme pode corroer um relacionamento de dentro para fora, e às vezes sem que a gente perceba, ele também pode nos afastar de quem nós somos. Quem já sentiu sabe, é uma mistura de medo, de raiva, de tristeza, de impotência, tudo isso ao mesmo tempo misturado. Mas será que é possível a gente olhar para o ciúme com clareza e mais ainda, será que é possível a gente aprender a lidar com ele de forma menos destrutiva? Hoje a gente vai conversar sobre essa emoção difícil com a ajuda do livro A Cura do Ciúme, do psicólogo Robert Lehy, que foi publicado em 2019 pela editora Artmed. Não é autoajuda e não é receita pronta. É uma investigação cuidadosa sobre o que o ciúme revela sobre nós, sobre as nossas feridas, as nossas crenças e principalmente sobre como a gente pode lidar com ele de forma mais humana e mais honesta. O Lehy é um dos principais nomes da terapia cognitivo-comportamental. Ele escreveu essa obra com uma abordagem muito cuidadosa. Ele não parte do pressuposto de que o ciúme seja errado ou seja vergonhoso. Pelo contrário, ele parte do entendimento de que o ciúme é uma emoção natural que está presente em todas as culturas, em todas as épocas e até mesmo nos animais, entre os animais. Mas como lidar com esse sentimento quando ele aparece e quando ele cresce, quando ele toma conta, né, dos nossos pensamentos, das nossas ações e da nossa capacidade de confiar? Vamos começar respondendo o que é o ciúme. O ciúme, segundo ele, é uma emoção passional, intensa e às vezes devastadora que nasce do medo da gente perder algo que é muito importante, muito valioso pra gente, geralmente em contextos de intimidade e de afeto. Embora pareça uma reação puramente humana, as raízes dele podem ser vistas entre outras espécies que também tentam proteger seu parceiro ali de possíveis rivais. Então, o ciúme é uma emoção que existe em todas as culturas e em todas as idades, de crianças a idosos e também entre os animais. Mas o ciúme, na prática, não aparece sozinho. Ele costuma vir acompanhado de um emaranhado de outras emoções, né? Difíceis também, como a raiva, como a ansiedade, como o ressentimento, a desesperança, a impotência, enfim. Como se fosse um nó emocional que vai misturando medo e desejo de controle. E o ciúme, ele não é só o medo de perder alguém, ele é muitas vezes o medo de a gente não ser suficiente, né? De você não ser amado, de você ser traído de novo, nos casos que já aconteceu antes, e tudo isso pode se manifestar de formas diferentes. Por exemplo, com uma desconfiança constante, com investigações sigilosas, né? Com a questão também de interrogatórios, né? Disfarçados ali de conversa, até mesmo com a vontade de fazer o outro sentir ciúme também. E por que nós sentimos ciúmes? O Lehy vai mostrar que o ciúme ele é ligado às nossas crenças pessoais e às nossas histórias de vida. Ou seja, pessoas que já foram traídas, pessoas que já foram enganadas no passado, que foram abandonadas, elas têm uma tendência a desenvolver uma espécie de radar que vai viver buscando sinais de que aquilo pode acontecer de novo. E além disso, ele fala também que o ciúme nasce de ideias problemáticas que a gente tem, crenças, né, que a gente estabelece. Por exemplo, a gente pode acreditar que se a pessoa me ama, ela nunca vai olhar para outra pessoa, para mais ninguém. Se a pessoa quiser sair sozinha porque ela não me ama, porque ela não me valoriza. Eu sou responsável por manter o interesse dessa pessoa em mim o tempo todo. Esse é um conjunto de regras ali que a gente pode carregar, crenças rígidas, né, muitas vezes invisíveis, que vão tornar o ciúme ainda mais intenso. Pensando em armadilhas do ciúme, ele vai falar sobre que muitas vezes a gente sente ciúme, as pessoas que sentem ciúme, elas tentam proteger o relacionamento restringindo a outra pessoa. Elas podem fazer ameaças, manter, né, uma vigilância constante, fazer cobranças e, de certa forma, colocar a outra pessoa vivendo sob medo, sob pressão, evitando situações até para evitar brigas ou problemas. Quando o ciúme domina, é comum então uma pessoa cair nessas estratégias que parecem ajudar, mas na verdade pioram a situação. O autor vai listar algumas dessas estratégias que são muito comuns entre as pessoas que têm ciúmes problemáticos. Procurar evidências de traição, ficar checando o celular da outra pessoa, ficar investigando as redes sociais, abrir e-mails, né, para tentar encontrar alguma coisa, fazer testes, né, provocar situações ali só para ver como que o outro reage, interrogar, né, repetir as mesmas perguntas, buscando encontrar ali alguma inconsistência, achando, né, acreditando que a pessoa possa estar mentindo ou escondendo algo.
tentar controlar a pessoa, pedir senhas, proibir a pessoa de ter amizades, né? Questionar cada saída onde você vai, qual você volta, o que você vai fazer, e meio que duvidando. E fazer também algumas punições, né, sutis, por exemplo, se afastar, manter certos silêncios, né? E fazer algumas ameaças veladas também. Essas atitudes elas podem aliviar a ansiedade da pessoa momentaneamente, mas a longo prazo vão gerar mais desconfiança, mais afastamento, mais problemas. Então a gente tem um ciclo do ciúme, que é um ponto importante também no livro, a ideia de que o ciúme ele se retroalimenta, né? A emoção ela vai levar a pensamentos distorcidos que vão levar a comportamentos disfuncionais que vão alimentar mais ciúme e aí o ciclo se fecha. Por exemplo, a pessoa pensa, ele está estranho, deve estar conversando com outra pessoa. Pensamento. Aí começa a vigiar, né, comportamento, começa a vigiar as redes sociais da pessoa, começa a buscar sinais. Vem a emoção, a ansiedade cresce, qualquer detalhe vai ser visto como prova de alguma coisa, isso vai gerar uma nova crise de ciúme e aí o relacionamento vai sofrendo cada vez mais e outro vai se sentindo acusado, vigiado, julgado. Você que tem ciúme se sente inseguro, exausto e ainda mais sozinho. Bom, como que a gente vai lidar com o ciúme de forma saudável? O autor ele propõe algumas estratégias para poder quebrar esse ciclo do ciúme, que não se trata de reprimir o ciúme, mas nem de fingir que ele não existe, mas seria reconhecer o ciúme, compreender isso e responder de uma outra forma. Primeiro, observar os seus pensamentos como hipóteses, não como verdades, né? Nem todo pensamento é um fato. Perguntar a si mesmo que evidência eu tenho de que isso está realmente acontecendo. Será que eu estou prevendo o futuro? Será que eu estou catastrofizando, né? Pensando que o pior que tem de acontecer, aconteceu? Por outro lado, a gente também pode usar mindfulness, né, para poder sentir sem se perder. O que é mindfulness? Aqui é a habilidade de você observar suas emoções sem julgamento, de você acolher, né, de você se distanciar. É como se você conseguisse olhar a onda sem ser arrastado por ela. Terceiro seria se comunicar melhor, né, se comunicar com assertividade, sem acusação. Você falar, eu me senti insegura quando você não me respondeu. É diferente de você falar, você deve estar me traindo, você só pode estar me traindo porque você te mandei mensagem, te liguei e você não me respondeu por tanto tempo. E aí, né, essa sua primeira forma de se comunicar assim, você mostra, você dá espaço para a pessoa responder, você dá espaço para conexão. A segunda forma, quando você acusa e aponta, né, você fez alguma coisa, você está fazendo, você já tira aí, você já gera aí um conflito. Tem também a estratégia de você reescrever suas crenças, né? Você não precisa ser perfeito, você não pode controlar tudo. O amor saudável, ele permite liberdade, o amor saudável não é vigilância, e aí você precisa repassar a sua visão de mundo e aquilo que você acredita. A grande beleza do livro A Cura do Ciúme é que ele não demoniza a emoção. Ele nos convida a olhar com mais compaixão para aquilo que nos dói. O ciúme ele pode ser um alerta de uma ferida antiga ou de uma necessidade atual, mas ele não precisa definir quem nós somos, nem como a gente ama a pessoa amada, né? A cura do ciúme vai passar pela coragem de a gente olhar para dentro, rever as nossas histórias e confiar primeiro em nós e depois no outro. Se você sente que o ciúme tem afetado seus relacionamentos, esse livro pode ser um ótimo começo para você. E se é necessário, você pode buscar também um processo terapêutico para você aprofundar nesse autocuidado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, curte, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo. Até lá!